Olá pessoal, estamos aí mais uma vez juntos. Hoje então nós vamos recapitular aí a lição de segunda-feira. E a lição começa nos perguntando qual é a hora certa de agir. Veja que a ordem de Cristo, quando se despediu dos apóstolos, foi: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando a guardar todas as coisas. Mas logo depois ele diz assim: espera um pouquinho, não é agora. Vocês ainda precisam preparar-se um pouco mais, porque do alto vocês receberão poder. Isso nos mostra uma coisa muito interessante. Nós devemos ir, mas no momento certo. E a questão aí fica: quando é o momento certo? Nos textos dessa semana nós vimos ali Paulo com o desejo enorme de ir para Bitínia. Ele tinha todo o evangelismo preparado na sua cabeça, estratégias, pregações, sermões, tudo o que ele falaria para aquelas pessoas. E então o Espírito Santo diz a Paulo o seguinte: não é para você ir para lá, é necessário que você vá para Macedônia antes. E aí vem a questão da submissão à guia do Espírito. Nós vemos vários casos desses na Bíblia, não só o de Paulo, como de Pedro, como de Filipe e o eunuco também lá em Atos. Todos estes eles estavam prontos para ir, estavam se preparando para ir, cumpriram com a missão de Cristo, mas ainda estavam sujeitos à guia do Espírito Santo. Existe um paralelo muito legal nessa história, se você prestar atenção, na missão de Pedro e na missão de Paulo. Quando Cristo chamou Paulo, ele disse assim: Paulo, você pregará, você levará o evangelho àqueles que ainda não ouviram falar do meu nome, aos gentios, aos pagãos. Paulo até hoje é conhecido como um apóstolo desse povo. Pedro, no entanto, foi chamado por Deus para ficar ali em Jerusalém, para passar o evangelho para os judeus. Só que agora, no decorrer do livro de Atos, você vai notar uma inversão de missões. Pedro é o primeiro apóstolo agora a ir, lá em Atos capítulo 10, ele prega para o centurião Cornélio. E Paulo, todas as vezes ali no começo da sua jornada como apóstolo de Cristo, ia pregar nas sinagogas. Veja que interessante que inverte a primeira ordem que Cristo dava ou deu a esses dois apóstolos. O interessante é que no decorrer da missão dos dois você não vê questionamentos, porque eles estavam sujeitos à guia do Espírito Santo. O Espírito Santo os conduzia, os levava, e assim então eles pregavam aquilo que tinha que ser pregado. Eu te deixo uma pergunta para refletir aí no final de tudo isso. Como você tem tratado com a missão? Será que nós não temos gastado tempo demais sentados formulando estratégias, formulando sermões, mensagens que na nossa cabeça impactarão pessoas em determinados lugares? Porque assim nós sentimos no coração que deva ser, mas a missão que o Espírito nos deu é em outro lugar. E às vezes as nossas pressuposições podem atrapalhar na missão que Deus nos tem concedido. Então eu deixo esse desafio para você essa semana. Ore a Deus, dedique um tempo especial em oração para perguntar a Deus onde Ele quer que você atue como um ceifeiro e não onde a gente acha que deveríamos atuar. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza e que você viva pela guia do Espírito Santo, e nós nos encontramos amanhã. Que a paz de Cristo esteja no seu coração. Até lá!